Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa maravilhosa entre uma reunião e outra. E estamos aqui, eu sou o seu anfitrião, Nicolas Charão, sou empresário multiempreendedor em diversos segmentos da prestação de serviço, educação, tecnologia e sou conhecido por ter escalado algumas agências de marketing por aí e alguns negócios dos mais diversos segmentos. Mas hoje, na verdade, o meu papo é com uma pessoa incrível, uma pessoa que conseguiu construir um resultado maravilhoso no segmento de moda, uma pessoa que construiu não só uma agência de marketing para esse segmento, mas também hoje tem um ecossistema muito rico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, Patrick Guiroto, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo Você tá certo, bom? Nicolas. Prazer estar aqui com você. Vamos bater esse papo legal aí, de levar um pouquinho do que a gente vem fazendo no mercado para a galera de casa. Show de bola, irmão. Primeiramente, cara, eu tô aqui com a minha colinha, né? Então vamos catar aqui. Aqui é o seguinte, cara, me diz uma coisa. Como é que você começou essa jornada no mundo dos negócios? Como é que tudo começou lá no início? Perfeito, Nicolas. Minha família vem do segmento de moda. Minha mãe tem uma marca do segmento de fitness. Ela começou a marca para ficar comigo. Então a empresa tem 28 anos, assim como eu. Uhum. E desde pequeno eu sempre vi uma movimentação, né? Já é de berço essa parada da moda, então. Sim, sim. Então, desde pequeno, eu lembro de eu pulando nos tecidos, desde pequeno, assim, estando envolvido, né? E eu sempre vi uma defasagem na empresa voltada à parte de marketing. Então, eu falei, bom, eu quero ajudar a empresa, eu via que a empresa não passava por um momento tão fácil, falei, eu vou estudar publicidade. Você é formado em publicidade também, né? Na verdade, eu fiz engenharia de produção e a engenharia de produção ela é muito parecida com o curso de administração. Tem até disciplina de marketing, Sim. mas não é a faculdade de marketing em si, mas aprendi muito tem- na faculdade. Ah, Foi muito bom, cara. A isso aí. faculdade foi um ponto, assim, muita virada de chave da parte fundamental da coisa. Mas você fez publicidade, cara? Publicidade, Não propaganda. sabia. Sim, eu sou Então formado. você já é da área, cara. Sim. Apesar de você tinha caído nesse mundo, Não, assim como a maioria. eu comecei a trabalhar com publicidade, estudar publicidade para ajudar na empresa. Legal. E aí, o que aconteceu? No meio do caminho, eu fui vendo que o que a gente aprende na faculdade não dá para implementar numa empresa de pequeno porte, né? Então, nesse percurso foram desafios que a gente foi enfrentando, e aí a empresa foi passando por muitas dificuldades. Deixa eu até te perguntar, você está falando sobre esse momento de dificuldade e eu vou te fazer uma pergunta mais específica. Qual que foi esse momento decisivo, assim, que mudou a trajetória, esse ponto, assim, né? Na jornada do herói, o que foi a tua verdadeira motivação? Você falou sobre a faculdade, você falou sobre começar a entender como ajudar na família e você está falando sobre momentos de dificuldade. Cara, o que te ativou aí nisso? Cara, assim, eu sempre vi a dificuldade que minha mãe passava, né? A gente, quando a gente vive com alguém que a gente vê que tá passando por dificuldade, a gente quer ajudar, ainda mais alguém que a gente ama. E eu vi ela envolvida com a empresa, eu falei, não, eu preciso ajudar. E aí foi nisso que eu comecei a estudar. E aí eu vi que o que eu aprendi na faculdade não dava para implementar na empresa de pequeno porte. Falava sobre quem quer trabalhar em multinacional. A faculdade é feita para quem quer trabalhar em multinacional. E aí eu comecei a estudar esse tal de marketing digital. Fui ali, comecei a estudar tráfego, né? As coisas foram acontecendo e a empresa da minha mãe chegou a quebrar, né? A gente ficou com mais de R$ 1 milhão em dívida e nesse meio tempo eu falei, não, agora sou eu e minha mãe e vamos fazer a coisa acontecer. E aí eu comecei a colocar as campanhas para rodar. A gente vendeu nossos primeiros 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, as coisas foram acontecendo. Eu falei, bom, isso que eu tô fazendo aqui com a empresa da minha mãe, eu posso fazer com outras empresas. Posso dar um passo atrás? Mas, e vocês começaram, foi e-commerce que vocês botaram? Foi Exato. local? O que vocês fizeram? Foi e-commerce. A minha mãe conseguiu terceirizar toda a empresa, a parte de produção, conseguiu terceirizar a parte de logística e eu fiquei full no e-commerce. Então eu cuidava, fazia tudo, Nicolas. Eu fazia atendimento, eu fazia social media, fazia tudo. Era eu e ela em empresa. E as coisas foram acontecendo, a gente foi setorizando, fui contratando gente e aí a gente começou a ver que dava para sair da onde a gente estava. Comecei a contratar pessoas, a gente montou o time e eu comecei a prestar esse serviço para outras empresas do segmento de moda também. E aí que as coisas começaram a acontecer. Então dá pra se dizer que, na verdade, desde o princípio dessa história, vamos botar entre boas aspas aqui, mas um fracasso, um conflito, um desafio que te ativou, de fato, a tentar entender, cara, preciso resolver esse problema, deve ter uma maneira diferente de conseguir fazer esse resultado girar.
Até, só um spoilerzinho aqui pra gente. Sei que hoje você vai falar um pouco mais do seu negócio e tudo, mas a loja de roupa da família, da sua mãe ainda existe? Ainda existe, ainda opera, é uma das clientes da agência hoje. Então deixou o dinheiro dentro de casa. Sim. Então, eu creio que esse desafio que eu passei, essas dificuldades, me forjaram muito a querer, né? Eu acho que quando a gente está num ambiente em que as coisas não estão favoráveis, a gente tem que se movimentar, e isso fez com que eu realmente estudasse, fosse atrás e fizesse as coisas acontecerem, né? Cara, como que é importante isso, né? Esse princípio da jornada. Sim. Eu vejo que muitas pessoas que são outliers, o outlier que a gente fala fora da curva, né? As pessoas que saem daquela média. Tem um livro incrível, agora não vou recordar o autor, que é justamente o Outlier, que fala justamente sobre essas pessoas que tiveram experiências fora da curva. E geralmente está associado a esse, às vezes, uma história de vida que te levou para esse contexto, né? Sim. Porque até eu nunca te perguntei, assim, por que que você tinha... Quer dizer, eu sabia que tinha a história da família, da questão da moda, mas eu nunca tinha entendido o que que tinha te motivado a olhar tanto para esse segmento e ir mais fundo nele, e procurar oportunidades nele, foi realmente essa história. E não só isso, eu creio que quando a gente entende das particularidades, isso traz propriedade para conseguir criar soluções. Então, o segmento da moda ele veio por conta disso. Como eu tinha repertório, eu entendia não só da parte de tráfego, não só do marketing, que foi o que eu fui estudando, eu sabia do dia a dia de um lojista, de um confeccionista, eu conseguia entender aquele contexto e ajudar com soluções que não tivessem só no meio do marketing. Uhum, Então eu sei quanto que é uma margem, qual que é a margem saudável do negócio de moda, eu uhum. sei qual que é o markup que ele tem que trabalhar, e isso me traz propriedade para não ser só um prestador de serviço, mas um consultor, né? Então isso Perfeito. que faz toda a diferença no resultado que a gente tem para os nossos clientes hoje. E vejo que a galera de agente de marketing que tem resultados fora da curva, eles extrapolam isso, até porque é o seguinte, você fez faculdade de marketing, você não vai me deixar mentir também. Se eu vou para uma referência como Philip Kotler, que é o pai do marketing, né, o cara que meio que concebeu todos os conceitos que a gente aplica hoje, e lá no seu princípio ele falava sobre os 4 P's, né, produto, preço, praça e promoção. Então, se eu falo que marketing está desde a concepção de estratégia de produto, entra em precificação, entra de qual produto que eu vou botar, quais produtos fazem mais sentido ter no meu portfólio. Então, isso é estratégia de negócio, no fim das contas, né? Então, quanto Total. mais você tem essa solidez, essa visão do negócio, mais você consegue ter um diferencial competitivo para conseguir dar resultado dentro do segmento, né? Total. E esse P, que é produto, as pessoas que trabalham com moda muitas vezes não se atentam. A agência não se atenta que o que faz uma empresa de moda girar é produto. Então, se eu não sei a sazonalidade, se eu não sei se aquele produto está competitivo, se existe uma tendência que está vindo, que está relacionada àquele produto, como que eu vou direcionar o meu cliente se eu não tenho ideia se aquilo faz sentido ou não? Então, entender esse P, produto, é um dos grandes diferenciais que fazem com que a gente consiga gerar resultados para os nossos clientes hoje. Muito bom, cara. Porque assim, o mercado, no final das contas, eu sempre falo, né? A gente fala marketing, 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 mas você sabia que a tradução literal do marketing é mercadologia? Mercadologia, Estudo do mercado. sim. Entender contexto de mercado, entender, como você falou, né, a sazonalidade, o que a galera tá usando, tá atenção a tendências. Cara, pra mim, eu vou te dizer, vou ser muito sincero, tá? Eu acho que todo mundo quando a gente fala com dono de agência, né, todo mundo tem aquela parada, tipo assim, cara, tem nicho que eu gosto, tem nicho que eu não gosto. Eu particularmente não gostei de trabalhar Sim. com moda, porque particularmente a moda, ela é muito volátil, né? Existe muita tendência associada, é uma coisa muito on time, é uma coisa muito Particular. Cada empresa particular. tem sua particularidade e ela vende, às vezes, por uma particularidade X, a outra vende por causa da Y, então são muitas variáveis que fazem com que uma empresa tenha sucesso ou não. Mas o que é interessante do mercado da moda? É porque ela te conecta também com um ecossistema muito grande, que é um pouco do que a gente vai falar. Dentro Uhum. do mercado da moda, é um mercado que tem vários pontos que você pode trabalhar, e é aí que o negócio começa a ficar legal. Muito bom, cara. Né? Porque, e olha que interessante, né? Porque, assim, de uma certa forma, e esse mundo de oportunidades que vai surgindo, ele está muito associado a você entender que esse mercado, quando você assume um posicionamento, e geralmente eu vejo, me corrija se eu estiver errado, você que é o especialista, né? Mas geralmente quando a gente vê marcas bem posicionadas, desde o seu fundamento, dessa sua essência, quando ela tem uma história clara, quando ela tem um posicionamento claro, ela sabe muitos, tem muita clareza sobre o público que ela quer atingir, ela acaba desenvolvendo produtos, desenvolvendo tendências. Eu acho que é um dos mercados que dita, basicamente, que dita comportamento, inclusive, de mercado, né? Por isso que tem os grandes desfiles de moda,
Sim. É mais ou menos essa parada? Total, Nicolas. O que que acontece? A moda, ela tá muito ligada ao design. E o design, ele acaba impactando em várias áreas da sociedade. Então, você vê empresas, por exemplo, grandes, como a CIMED, que é do farmacêutico, também tem influência do design, e da moda. Então, é um mercado que transita em muitas áreas. Então, te traz muitas oportunidades. É um mercado, assim, ele é desafiador, porque ele é sazonal, ele é um mercado que tem muitas particularidades, mas ele traz muitas oportunidades ao mesmo tempo. Irmão, e me diz uma coisa, hoje, o que que você diria que lá atrás teve algum investimento relevante, seja em tempo, esforço, dinheiro mesmo, Sim. que você botou que de fato fez uma virada de chave no teu negócio? Porque você começou obviamente, com a parte trabalhando junto com a sua mãe, mas eu entendo que a agência foi algo onde você foi botando mais energia e tal. Cara, onde é que foi essa virada de chave, tanto para trabalhar nesse segmento de moda, quanto para trabalhar com a agência? O que que virou? Assim, do ponto de vista de agência, eu costumo falar que quando eu entrei no Elite foi uma virada de chave. Em questão de ter muita visão sobre negócio. Empresas de moda têm uma certa dificuldade. Elas têm. Elas não são. A questão de estrutura, questão empresarial, ela não é Uhum. tão consistente. Então, por mais que eu tenha tido a experiência com a minha mãe, eu não tinha visão muito clara sobre o negócio, números, departamentos, setores, processos. E quando eu entrei na Elite, eu tive a oportunidade de ter acesso a isso, né, do mundo da agência. Então, isso foi uma virada de chave. Para todo mundo que me pergunta, eu tenho realmente isso como uma virada de chave no meu negócio e em relação à minha vida também, né? Fico Porque foi feliz. uma virada, as coisas começaram a acontecer, porque por mais que a gente estivesse saindo de um problema financeiro da empresa da minha mãe, foi um novo patamar que eu comecei a assumir. Quando eu tive meu negócio, a agência começou a funcionar, e liberdade de tempo, realmente ter pessoas que vão trabalhando para que o negócio aconteça. Então, definitivamente foi uma virada de chave em relação à agência. Em relação a resultado para os nossos clientes de moda, é se inserir cada vez mais no mercado. Boa. Entender mais em relação a fornecedores, entender mais em relação a processos internos do negócio. Então, isso, para os nossos clientes, foi o diferencial. Cara, primeiramente, gratidão pela parte que me toca, fico muito feliz, você é um cara que teve muito resultado conosco, eu vou querer que você compartilhe um pouco mais sobre tudo Com que você está certeza. construindo, que foi muito além, de fato, da agência, né? Você utilizou isso como um coração, e Exato. eu falo que a agência pode ser, muitas vezes, o coração de um ecossistema de negócios, que justamente a gente resolve o principal problema do motivo que as empresas quebram, que é vender mais. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue multiplicar a possibilidade justamente porque a gente aprendeu a resolver esse problema. E, de uma certa forma, eu olhando para tantos mentorados assim como você, que faturam acima dos 100 mil, né? Aquela parada que é o altar, né? Os 100 mil por mês, mas Que é aqueles só o começo, né? é só o A é que nem gente a faixa olha. preta, né? Você Sim. sendo jiu-jitsu, faixa come- preta, Começa um novo negócio, né? é Você vê que isso. é uma jornada que ainda você chegou ali, você começou a colocar o pé no. Você começou a entender. Você começou a entender o jogo. É, 100 mil não te atesta. Ele basicamente ele é uma. Tipo assim, é um patamar é que nem a faixa preta. Eu vejo que sim, muita. Se é faixa preta, você não vai me deixar mentir, né? Dentro do tatame a gente vê muito essa história de que a faixa preta é o início da jornada, né? total. Que é quando você começou a entender o jogo e tal, 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 e agora tá na hora de acelerar, de crescer, de ser mais Sim, intencional, de colher mais resultado com isso, né? E de uma certa forma, eu mapeei perfis como o seu recentemente, e cara, eu botei assim, o perfil dono de agência 100K, o cara que fatura mais. E uma das coisas comuns e que você acabou de citar aqui agora é justamente o movimento que o cara se insere no mercado que ele tá. Começar a olhar para eventos, começar a olhar para conteúdos daquele segmento, ter parceiros no segmento. Você que tem uma operação mais nichada para isso, cara, acaba se tornando óbvio olhar para esse segmento e procurar oportunidades em torno dele, né? Sempre falo que uma agência, por mais que seja nichada ou não, sempre tem parceiros que podem ser relevantes, mas, cara, principalmente quando você ataca e se aprofunda aqui, você acaba criando um grande diferencial, né? Acredito que, até vou te fazer essa pergunta agora, cara, o que que você acredita hoje que te ajudou a te dar esse próximo passo de construir um ecossistema? Digo, você começou a crescer a agência, começou a ter um resultado relevante. Quando é que você começou a olhar para o lado e o que que você está colhendo agora com essa criação de ecossistema? perfeito. Eu comecei a olhar para esse lado quando eu entendi que a solução tráfego, solução design, não ia resolver para esse cliente tudo que ele precisava. E a partir disso, se tem uma necessidade, a bola tá pingando para você chutar para o gol em outras frentes. Então, dentro dessas frentes, no meu ecossistema, o que que existe? A parte de educação, que não necessariamente eu vou ser o educador, mas eu posso ter, como eu tenho hoje, pessoas
em parceria que são mentores para lojistas de moda. Legal. E essa pessoa hoje vivencia o mercado, ela entende de particularidades que eu não vivencio, né, para um lojista. Então eu tenho essa frente. Eu posso indicar também private label para a pessoa produzir as peças dela, porque uma dor do mercado hoje é a questão de reposição. Uma pessoa que trabalha com multimarcas, às vezes ela valida um produto, ela não consegue repor, ela pode produzir o dela. Então eu tenho Legal. parceiros também que eu indico. Então tem questão financeira, a pessoa tem dificuldade com finanças. Tem um DRE, tem um fluxo de caixa, eu também tenho quem indico. Então eu começo, dentro disso, enxergar oportunidades para trazer soluções reais para os meus clientes, que vão trazer resultado para ele, eu vou fidelizar e eu ganho no LTV, em outras frentes. Não Muito fico bom. só limitado na questão da prestação de serviço de tráfego pago, porque o cliente está no centro. O que ele precisa fazer para vender mais? Dentro disso vão surgindo outras oportunidades. Muito bom, cara. E aqui eu também tenho um ecossistema assim, também olhando para muitos segmentos, tenho outros negócios, sou conselheiro de outros negócios, sou sócio de algumas empresas. E olha que interessante, cara. Sabe de onde é que veio? E muito do que você tá falando desse princípio foi uma vez que eu participava de um mastermind do Grupo Prima, anos atrás, quando ainda tava o Joel J lá, aí tá o Bruno Perini, o Thiago Negro. E, cara, tinha um mastermind de marketing que ele durou um único ano. E graças a Deus eu decidi entrar, porque foi, assim, uma das grandes viradas de visão, porque o Grupo Primo é o Grupo Primo hoje em dia, porque esse conceito, esse modelo de negócio ficou muito vivo lá e eu vi isso muito presente e comecei a explorar isso no mundo da agência, assim como você. E assim, a grande questão é que o Joel J, ele deu uma palestra lá no início desse processo, ele falou o seguinte, cara, é, que que o cliente ele tem uma carteira, tá? O cliente ele tem uma carteira de que ele pode investir em múltiplas soluções. Toda vez que o meu cliente ele pega a carteira dele para comprar qualquer coisa que seja, eu tô perdendo participação de mercado. Sim. Ah, não, mas esse cara não é meu concorrente direto, ele vende, sei lá, financeiro, coisa tipo. Não, mas O ele bolso também dele tem. é um só. O bolso é um só. É. Então, se você entende maneiras de poder explorar, e obviamente, eu acredito muito, eu falo isso para meus mentorados, que é justamente tipo assim, cara, primeiro consolida tua agência, tenha resultado. Esse é um problema também. Esse Às é um vezes problema. quer abraçar tudo. Quer abraçar tudo. Né? Não, eu pra mim, assim, tem uma regra, assim, uma regra geral que eu falo assim, primeiro você fatura 100 por mês, daí depois você olha Viaja pro um lado, pouquinho. que às vezes o cara olha pro lado sem ter caixa, daí ele tira dinheiro da operação principal dele, foco da operação principal, aí a principal cai e a outra também não alavanca, Sim. e daí ele perde tudo. Então, assim, esse momento de olhar pro lado, né, é um momento muito importante e começar a olhar para diferentes fontes de receita vai fazendo com que você consiga ter mais previsibilidade, mais tranquilidade, mais acesso ao mercado. Mas quero até te fazer essa pergunta, cara, o que você viu de diferença aplicando essas técnicas, esse modelo de negócio? Que eu enxergo, né? Às vezes a gente fica limitando a nossa visão para dono de agência e a gente não se enxerga como empresário, Boa. né? Então, enquanto a gente se enxerga como um dono de agência, como um gestor de tráfego, você vai ficar limitado àquilo. Quando você passa, não, eu sou empresário, a partir disso, as oportunidades são infinitas. Porque você está criando um ecossistema que você está falando com o empresário no dia a dia. Oportunidades vão surgindo, outros negócios vão surgindo, e aí o negócio vai ficando exponencial. Nem tudo precisa da sua atenção full time. Então, as coisas vão tomando um patamar diferente. Muito bom. Aquela coisa, né? A pessoa que começa a semear e consolidar e colher, chega um momento que as boas oportunidades elas vão aparecendo para ela de forma natural, né? Exato. Então, mas tudo tem a ver com o quanto você conseguiu dar carinho e foco para consolidar aquele negócio, entregar um bom resultado. Eu sempre falo, tem uma frase minha que eu digo o seguinte, que o meu sucesso é proporcional ao sucesso do meu cliente. Total. Então, quanto mais os meus mentorados, os meus alunos, meus clientes da agência, meus clientes da contabilidade, todos os meus negócios têm resultado, mais a gente está semeando coisas boas e colhe, né? Sim, e o que eu enxergo? Às vezes as pessoas focam muito na aquisição. Qual que é o funil secreto? E qual que é o funil X e o Y? E de fato, é importante você ter um processo de aquisição validado, mas seu cliente ter resultado já é um funil, se for parar para pensar. Sim. Indicação, quanto que ele vai ter realmente de transformação a partir da sua solução. Isso por si só já vai fazer com que o seu negócio cresça. Então o cliente está no centro. Né, no final das contas. Ele Muito tendo bom. resultado, as coisas acontecem. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque a gente tá falando só de coisa boa, né? Até aqui o podcast tá maravilhoso, né? Porque, pô, é só coisa boa, vamos falar real aqui. Porque a galera quer saber de história verdadeira. Cara, me fala um erro, uma cagada,
que te cagada. trouxe um aprendizado gigantesco, assim. Pausa rápida, porque se a gente tá falando de escala, a gente precisa falar de parceiros. Afinal de contas, não existe empresa grande que escala sem ter grandes parceiros. E eu quero te falar aqui hoje sobre a Nuvem Shop, que é a nossa parceira de lojas virtuais. É a plataforma que foi 3 vezes eleita pela ABCom como a melhor plataforma de e-commerce. E eu tenho certeza que se você quer escalar sua loja virtual e ainda não conhece a Nuvem Shop, você deveria conhecer, porque eles têm uma gama de soluções que podem te ajudar desde o princípio, quando você estiver montando uma loja, até o seu momento da escala. É uma plataforma que ela é completa e que, se você hoje não é parceiro, você deveria ser, porque também tem diversos benefícios, tanto para você que eventualmente é um dono de agência e implementa essa plataforma para os seus clientes, quanto para você que está querendo abrir uma frente de e-commerce, de loja virtual no seu negócio. Você deve ser uma parceira no Nuvem Shop. Então vou deixar no link aqui da descrição o link para que você seja parceiro e tenha acesso a diversos benefícios. Só tocar ali no link ali abaixo que você garante agora. Foram várias. Você quer uma lista? Foram várias. Em que área? Cara, Assim. vamos lá, assim, mas uma grande cagada, assim, que te trouxe um grande aprendizado, te trouxe o que mudou a sua visão e que fez você consolidar um resultado mais sólido. Que as pessoas que a gente vai trazer para o nosso time, e isso eu aprendi muito com a Elite, elas não vão ser uma cópia nossa. Quando eu comecei, né, o primeiro colaborador, eu imaginava que aquela pessoa ia ser um mini eu, né? E depois que eu consegui entender que existem funções, atribuições, perfis comportamentais, os ambientes certos, e você vai colocar a pessoa certa no lugar certo, você começa a entender que as pessoas não são igual a você. Então, uma das cagadas que eu fui foi colocar as pessoas, às vezes, certas nos lugares errados. Então, essa foi e vem sendo cada vez mais um aprendizado que eu venho tendo. As pessoas certas no lugar certo. Então, isso que realmente os principais erros que eu cometi nessa trajetória foram esses. E teve algum momento específico que foi muito desafiador, assim, que você disse, tipo assim, cara, essa daqui foi uma cagada, mas pelo menos não faz de Eu novo. vou falar uma cagada mais... Você não precisa falar nomes Sim. e tal, pode... Fulano. Eu vou contar. Eu tinha um colaborador que, assim, ele chegou... Foi uma das primeiras pessoas que trabalhou comigo. Eu não sei se eu falo isso. Será que Cara, não, pô, o pessoal aqui tá querendo saber a história de O verdade. que acontecia? Ele era uma pessoa boa, só que ele tinha um perfil muito introspectivo. E eu coloquei esse cara pra fazer o que eu fazia. Então, atender cliente na época, questionar e subir campanha, fazer tudo que eu fazia na época. E esse cara, ele ficava muito sob pressão. E né, na época eu tinha um espaço físico. E a quantidade, eu não sei. Pode falar, A cara. quantidade de vezes que esse cara ia no banheiro durante o dia, ele ficava lá o dia inteiro pra ir no banheiro. É a cagada remunerada. Remunerado forte, forte. Eu comecei a contabilizar que assim... Começou a ver o quanto que ele tava ganhando de cagada. Quanto cada cagada custava e começou a ficar caro. Porque o que acontece? O cara não tava no lugar certo. Ele era um cara introspectivo, ele não gostava do que ele fazia. E eu comecei a, não, fulano, vai, vamos lá, vamos Ele lá. fazia de tudo pra fugir. E aí era o banheiro. Então Caramba. foi uma das pessoas que eu tive ali dentro desse processo que eu vi que às vezes era uma pessoa certa, mas no lugar errado fez com que ele realmente repelisse o trabalho. E em pouco tempo ele acabou sendo desligado. Então foi uma das experiências aí que eu tive que foram grandes. Foi erro, porque às vezes você tem uma pessoa boa. E você, como líder, tem que conduzir ela para que ela consiga entregar o máximo de resultado possível. Então, os maiores erros que eu tive foi em relação a pessoas. E, cara, assim, pensando em tudo que você consolidou de aprendizado com isso, tem alguma coisa que você faria diferente, assim? É difícil, né, responder o que eu faria diferente, porque a bagagem que eu tinha me levou a tomar as decisões que eu tomei. Porém, hoje, definitivamente, eu já começaria entendendo os perfis comportamentais para cada uma das vagas, Legal. as pessoas certas para cada parte do processo, que ninguém vai fazer igual eu faço, tudo, né? Porque a pessoa que foi contratada, às vezes ela tem um perfil para fazer aquela atividade e tá tudo bem, né? Então, seria realmente colocar as pessoas certas, ler melhor as pessoas, ter essa, vamos dizer que é uma malandragem que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, seria mais em relação a isso. Boa. E, cara, teve alguma estratégia específica nesse processo que alavancou teu resultado? Algumas, né? Eu acho que o primeiro passo, o primeiro passo que eu dei foi sair do operacional, do que diz respeito à entrega para o meu cliente. Então, foi o primeiro passo e focar no meu comercial, não focar, depender só de indicação. Então, aí foi um plus que eu consegui dar porque eu foquei mais no comercial.
O segundo passo que eu dei, que também, esse foi o que eu mais demorei, eu acho que muitas pessoas falam, pô, ninguém vai vender o meu negócio tão bem quanto eu. Então eu sou o vendedor, eu sou o closer, eu sou o SDR, e eu fiquei muito tempo preso no comercial. O segundo ponto, que foi uma virada de chave, foi, de fato, ter um time comercial. Isso fez toda a diferença. E no passado, cara, você imaginaria, assim, que de fato hoje você estaria vivendo esse momento? Você já tinha Sim, sim, visualizado? sim, eu sempre A ambição foi visualizei. alta, a ambição Sim. sempre foi alta. Não, e assim, eu creio que eu ainda tô no início da jornada do que eu vou construir ainda. Então, por mais que hoje eu tenha um resultado legal, eu me considero uma das agências do segmento de moda mais bem estruturadas, bem posicionada. Então, e mesmo assim, eu acho que eu tô só no início da jornada. Cara, e interessante, né? O quanto que às vezes eu falo que às vezes quando você começa, tem gente que começa de baixo e tem gente que começa do milhão negativo, né? É, Quando a sua história, né? Que, cara, e o quanto que isso acaba sendo uma escola, né? Eu acho que na vida do empresário a gente oscila tanto, né? A gente tem os nossos altos e baixos. Teve até uma brincadeira que o empresário amigo meu falou, tipo assim, cara, pô, fulano foi diagnosticado com bipolaridade, tal, tal, tal. Cara, se for assim, todo empresário é bipolar, porque na verdade a gente tá toda hora, a gente tá resolvendo um problema, grita com um, volta, um carinho com o cliente, tal, tal, sim. tal, todo mundo é bipolar, O dia é então, maravilhoso. Nossa, hoje tá maravilhoso. Dia seguinte, blá, blá, blá. cara, e assim, o que forja o cara, eu acho, não sei se você concorda, que é muito essa questão de saber lidar com essas coisas, né? Saber como receber, é estar emocionalmente estável, essa maturidade emocional. E que muitas vezes quando você vem de uma condição mais adversa, você vem de um desafio, você já tá preparado. Notícia ruim a gente já Sim. tem, né? Então quando você vem e você tá construindo, você vai começando a ficar vacinado disso, né? Que nem uma vacina que a gente toma lá para poder repelir de uma doença, você tá vacinado, você, pô, cara, isso aqui já tô calejado, já aconteceu. Você acha que você já atingiu esse grau de maturidade que, tipo, independente do que aconteceria, pode ser uma notícia boa, uma notícia ruim, você já se sente numa constante? Por mais que às vezes tenham coisas que venham e no curto prazo elas te geram um impacto ali negativo, isso não para quem tá realmente no movimento, quem vê aonde quer chegar. Então eu tenho muito claro onde eu quero chegar. Então, por mais que hoje eu tenha situações adversas, isso não me para, Sim, né? Eu escutei uma frase esses dias, um cara falando que, cara, eu não tinha nada, eu tava ferrado, o que eu tenho hoje é lucro. Então eu vou continuar indo atrás na correria e vamos pra cima. Não sim, tem essa de um problema pontual. Isso aí a gente passa por cima. Esses são os problemas que constroem o resultado que a gente quer ter lá na frente. sim. Então, a gente é uma soma de problemas que a gente passou por cima, te trouxe repertório para que você conseguisse chegar onde você estava buscando. Uma coisa do mundo das agências, até que eu tava conversando com os mentorados essa semana também, que às vezes tem muita gente que se sente impactado pelo churn, a perda do cliente, caiu o faturamento, o cara tá numa constante crescendo, daí ele oscila, tá trazendo clientes pra ele, mas ele oscila porque perde cliente. Eu comentei pra eles, cara, vocês não controlam o churn. O que vocês controlam é aquisição. Botar novos clientes, isso é controlável. Você ter um pipeline, um potencial de carteira, oportunidades na mesa. Cara, se você tem. O meu dourado tinha passado uma situação de ele, pô, perdeu no tantos mil de recorrência. Eu falei, cara, mas quanto é que você tem aí de negociação? Ah, Nicolas, eu perdi 5 e eu tenho em negociação 50 mil. Eu falei, cara, isso é 10% do que Sim, você tem para fechar ainda, então fica em paz, continua trabalhando, mantém consistência. Agora, quando o cara não tem previsibilidade e também tá perdendo cliente, aí que o cara fica nesse estado exato. difícil. Mas deixa eu fazer uma pergunta mais específica sobre isso. Você acredita que o jiu-jitsu te ajudou a amadurecer muito essa visão, cara? Com Sim, faixa preta, black sim, belt, né? sim. Eu- Quanto tempo de black belt já? São De 3 jiu-jitsu, anos. né? De jiu-jitsu, eu acho que são 15. Você já pegou grau na preta? Ainda não. Ainda não? Mas tá vindo. Eu acho que esse ano vem. Esse ano vem. Tô ali fazendo Aí, uma ó, mestre. meta, fazendo Pede a chamada pro mestre, ó. processão. Muito bom, mas o que que você acha que, assim, até como essa, eu acho que o jiu-jitsu ele carrega um desenvolvimento pessoal muito forte. Você sabe, eu também Total. treino e tal, ainda não tô nesse momento. Fui lá tomar um sacode seu também lá na última vez em Campinas, né? Foi Mas, nada, tá bom demais, tá bem demais. mas me conta, cara, o que que você acha que o jiu-jitsu, assim, fez você amadurecer em visão como empresário ou na sua vida pessoal? O jiu-jitsu, ele é um modelador de ego. Toda vez que você chega lá com o ego inflado, ele vai lá e te mostra que você não sabe nada ainda. E eu acho que é a mesma coisa no mundo dos negócios. Quando você tá achando que você tá lá na crista da onda, eu sei de tudo, e eu sou o rei da razão, vem alguma coisa, alguma adversidade, uma movimentação no mercado e te dá uma rasteira. Então, ter a mentalidade de sempre querer aprender. E dentro do jiu-jitsu, eu tive essa cultura de querer aprender com as pessoas que estavam ali. Sempre eu acho que alguém tem a me ensinar. O faixa branca, o faixa azul, o faixa roxa. Eu tô ali para aprender. E a mesma coisa no mundo do negócio. Então,
todas as pessoas que estão ali, que eu tenho uma troca dentro da minha agência, têm para me ensinar, porque elas tiveram repertório, tiveram vivências que eu não tive, eventualmente. Então aquela pessoa tem o que me agregar também. Então o jiu-jitsu me trouxe muito isso. Todo mundo é igual, existe uma hierarquia, mas todo mundo tem para ensinar. Então eu creio que isso, e muito modelar o ego. Né? Às vezes a gente chega, tá com o ego inflado, vai lá e leva um cacete e resolve tudo. Já chega ali com o rabinho entre as pernas e volta a caminhar. Eu É acho que isso, isso né, foi cara? Eu acho que o jiu-jitsu me ensinou também muita questão de saber lidar com um momento de pressão. Eu sempre, assim, de uma certa forma, eu acho que tem aprendizados que a gente vai tendo na nossa vida em relação à nossa mentalidade e às nossas crenças que fazem a gente amadurecer, mas eu acho que nada foi tão mais prático quando ter uma pessoa de 150 quilos em cima de Sim. mim, me amassando, É, e você naquele momento tentando manter a concentração, manter a calma e talvez tentar encontrar a melhor saída. Eu acho que essa diminuição do ego ela vem através justamente a lidar com a pressão e não só isso, a lidar com o contexto. Porque, cara, dentro do tatame ninguém é melhor que ninguém, exato, eu acho que todo mundo vai ser bom em alguma coisa. exato. Vai ter um cara que eventualmente é uma faixa branca, mas ele fez uma coisa muito bacana ali. Exato. Opa, cara, o que você fez? Ele tem uma envergadura diferente, tem um corpo diferente, biotipo diferente, um tipo de treino diferente, uma técnica diferente. Cara, o que você fez aí? Mostra aí pra mim, né? Exato. Essa humildade do aprendizado, né? Exato. E um ponto que eu acho que a gente estava até falando antes, a questão do estar presente. No jiu-jitsu, você tem que Boa. estar presente ali. Se você não está presente, você começa a viajar, você se perdeu ali, porque é um xadrez. E o mundo do negócio é assim também. Você tem que estar presente, você tem que ser intencional. Você tem que realmente estar pensando em cada detalhe do seu próximo passo. E o jiu-jitsu é a mesma coisa. E você vivencia isso na prática. Então, assim, eu sou suspeito para falar, eu acho não só um esporte, como um estilo de vida que transforma a mente da pessoa. Incrível, irmão, incrível. E me conta uma coisa, agora voltando para os negócios, com os princípios alinhados, com essa clareza, Aham. essa maturidade que você atingiu nesses últimos anos, cara, o que você projeta aí? Fala um pouquinho mais agora do teu segmento, sobre o Tá, ecossistema que você está construindo. Os próximos 5 anos, assim, o que você está visionando, o que você está imaginando, tanto do perfeito. movimento do teu mercado quanto dos seus movimentos? Perfeito. Assim, a gente vem vendo cada vez mais que tráfego pago, como era em 2020, 2021, está se transformando por conta da IA, por conta de uma série de questões. Então, a gente vem cada vez mais se posicionando como uma consultoria. Então, hoje, o que a gente está enxergando? Ter o pilar como agência e dentro do nosso ecossistema, a gente já tem um expert e tem uma série de experts para soluções específicas para os nossos clientes. E aí, dentro disso, verticalizar em outras áreas também, da parte de produção, em outras áreas também. Então, é o que a gente está enxergando. Nosso objetivo é se tornar a agência número 1 em tráfego para moda e performance para moda do Brasil. Esse é o nosso grande objetivo. E me conta uma coisa, e esses produtos de educação que você começou a entrar agora, eu gosto muito dessa questão de. Eu aprendi uma coisa também sobre essa questão até de associar ao ecossistema, essa questão de trazer pessoas que elas são melhores que você em algum quesito, Exato. né? Existe sempre alguém que vai ser melhor que você em algum ponto. Quanto antes você tem a humildade para reconhecer isso, antes você vai trazendo pessoas boas para poder agregar. E aí você comentou também antes que justamente você trouxe as pessoas que são do segmento da moda, elas também têm a sua expertise, sua experiência, você trouxe para o seu ecossistema, e aí acaba que, bom, você tem agora um produto de mentoria, aí tem a agência também, acaba que o dinheiro vai girando ali. Exato, exato. E é muito curioso porque muitas vezes o mesmo cliente ele passa pela agência, passa pela mentoria, passa por uma consultoria, passa por um fornecedor que a gente indicou, que a gente tem parceria. Então vai se tudo se amarrando para que no final o cliente tenha resultado. Esse é o grande objetivo. Porque existem soluções que você controla. Então eu sei qual que é o método que a mentora trabalha. Eu sei qual que é o método que a empresa de finanças trabalha. Então tudo fica amarrado dentro da mesma linha de raciocínio. Então isso faz toda a diferença. Você controla a narrativa. Muito bom, cara. E você vai ganhando um cascalho ali em Também, cada, tem esse lado também. cada etapa. Sim. Mas, cara, existe alguma coisa no teu mercado que você tá vendo que ninguém tá olhando? Eu tô vendo muito a questão do multimarcas. O multimarcas de moda, ele é um intermediário, né? E a tendência é que o intermediário ele seja cortado com o tempo. É muito mais interessante para o atacadista, para a marca, vender direto para o consumidor final. E esse movimento vem acontecendo muito. Isso por causa dos marketplaces também? Também, mas em questão das próprias marcas terem as suas submarcas
e estarem em contato direto com o consumidor final. Então, eles têm o e-commerce deles, eles têm um próprio marketplace, têm uma distribuição própria, eles ganham margem, né? Então, o que que é mais interessante? Estão encurtando o processo, né? Estão basicamente... Estão cortando o intermediário. Exato. Esse movimento já ocorreu em outros mercados. Então, o fitness teve muito isso, né? Hoje eu trabalho principalmente com moda, mas dentro de moda tem fitness também. Fitness aconteceu muito isso. As marcas começaram a vender direto para o público final, montar suas franquias. E o multimarcas, ele acabou sentindo dificuldade de continuar. E eu vejo esse movimento acontecendo também no multimarcas de moda, a modinha ali. Então, o fornecedor, o atacadista, começar a vender direto para o consumidor final. E nisso, se você não tem um produto próprio, se você não tem um tom de voz, uma narrativa na sua comunicação, você vai começar a concorrer com uma pessoa que tem uma margem muito mais alta. E tendo margem muito mais alta, o que ela faz? Muito mais em tráfego, muito mais influenciador. Então, o multimarcas ele acaba ficando mais comprometido. Esse é o movimento que eu venho enxergando no mercado. Muito bom, cara. E você acha de uma certa forma, até explicando pra galera, esse movimento também fast fashion, né? Essa linha da galera, vamos lá, grandes marcas como Shein, Zara, enfim, as gigantes, lançando tendência cada vez. Teve um documentário que, não sei se você viu na Netflix, agora não vou me lembrar, mas ela fala sobre o consumismo e fala sobre o movimento fast fashion. Justamente que cada vez mais as marcas elas estão até mesmo utilizando insumos que não são da melhor qualidade que tipo para você ter cada vez mais consumo, mas lançando tendências muito rápido. Sim. Como é que você vê esse comportamento também acontecendo? Isso também entra dentro dessa visão? Sim, sim. O mercado ele se movimenta com o intuito de movimentar, né? Uhum. Então, essas grandes marcas, elas têm essa tendência do fast fashion e aí fica uma concorrência desleal muitas vezes, né? Uhum. A pessoa que tem a sua marca própria, se ela não tem uma identidade muito forte, se ela não tem uma narrativa muito forte, se ela não se relaciona com seu cliente, por que ele vai comprar de você? Se na Zara, se na Shein, ele tem o mesmo produto, muitas vezes mais barato, com uma qualidade igual ou superior, né? Então você tem que ter as suas diferenciações para fazer com que o cliente queira comprar de você, né? Então o mercado vem se movimentando para o fast fashion. Obviamente, existem tendências, né, que mostram algumas empresas trabalhando com um formato mais sustentável, mas isso ainda, as empresas que trabalham com fast fashion têm mais resultado, Sim, né, perfeito. no geral. Muito bom, cara, muito bom. Cara, incrível. Eu aprendi muitas coisas aqui hoje, cara. Muito bom. Cara, tô aqui com algumas perguntinhas, bate bola, tá? Sem pensar muito. Tá. Vai na pergunta que tu interpretou, que tu entendeu, me responde Tá. rápido, tá? Vamos lá, cara. Livro ou filme que mais te marcou e por quê? Falando assim, em Segredos da Mente Milionária. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade um pouco escassa, né? Então, eu acho que você verbalizar que você pode alcançar, que você pode conquistar, que você pode ter acesso àquilo, foi algo que mudou. Foi talvez o primeiro livro sobre mentalidade finanças que eu tenha lido, né? Então, é algo que ficou marcado na minha mente. Muito bom. E se você não tivesse nesse setor hoje, o que você estaria fazendo? Eu ia ser lutador de jiu-jitsu. É mesmo? Era meu sonho. Campeão? Não sei, né? Aí eu já não sei. Mas era já meu tem umas sonho. medalhas, já tem umas Já tem medalhas. algumas. Era meu sonho quando eu Sim. era mais jovem. É? É. Não tá vivo ainda não? Assim, talvez vivenciar isso de uma outra forma, ter um projeto social, alguma coisa, pode ser a forma Legal. de eu vivenciar isso de um cenário diferente. Muito bom, cara. E, cara, uma frase ou um mantra que você segue na vida? Tudo tem um propósito. Tudo Eu tem um acho que propósito. tudo tem um propósito. As coisas ruins têm um propósito, elas vêm pra te ensinar. As coisas boas também vêm pra te ensinar, então tudo tem um propósito. Muito bom. E, cara, existe alguma compra que você fez de, tipo assim, de R$ 500 ou menos? Tipo assim, Quer ou menos? algo mais baratinho, assim, vamos botar assim, que foi algo que, sei lá, cara, mudou a sua vida e assim, a galera, de uma certa forma, quer mostrar que às vezes com uma pequena coisa pode mudar um jogo. Um livro que eu li recentemente é Hábitos Atômicos. Muito bom. Muito bom esse livro. Não, maravilhoso. Eu acho que me ajudou muito a conseguir materializar algumas coisas, mudar alguns hábitos ruins que eu tinha, implementar alguns hábitos bons. Então, é um livro muito bom. Cara, e é bom, aquele conceito de hábitos angulares, né? Uhum. Cara, é simplesmente... Qual que é o seu? Qual, Hábito angular? cara, Cara, na minha vida, eu de uma certa forma, eu
eu tenho muita facilidade, é meu drive, de tipo assim, tentar procurar a maneira mais fácil, com o menor esforço, tempo, investimento, ter o maior resultado. Pareto, o meu é Sim. Pareto na O veia. preguiçoso que É, é, ele tem resultado, né? é o preguiçoso que tem resultado, mas Sim. o meu hábito angular é, de uma certa forma, me desafiar um pouco mais, cara. Eu preciso, toda vez se eu não me desafio, se eu não me boto uma coisa diferente, e eu não falo sobre perder foco, né? Porque daí a pessoa que é assim, muitas vezes acaba perdendo foco, pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu me desafio em coisas para que eu faça entregas pontuais dentro daquilo que eu quero. Existe até um livro que complementa o Hábitos Atômicos, que é a única coisa, né? A única Que coisa. fala justamente sobre Sim. você olhar para isso, você olhar para essas. Você tem um objetivo final e você cascatear, quebrar. E, obviamente, o hábito angular que eu tenho que me botar sempre é me desafiar, cara. Porque senão, como você falou, né? Cara, que a preguiça é um dos principais pecados, é os mais difíceis de Mas lidar. ele te traz também alternativas de fazer a mesma coisa, né? Exato. Não, é bom também, Sim. enfim. Mas, cara, me diz uma coisa: existe um hábito em comum, uma coisa absurda que você ama? Uma coisa que eu amo é minha mulher. Tua mulher? Agora pega o Ah, corte, pega o corte. meu amor. Declaração, pode fazer a Eu declaração te agora pra amo. câmera. Pra câmera. Linda, você mudou a minha vida. Obrigado por ser você. Te amo. Aí, ó. Ganhou ponto, meu Aí, irmão. ó. Muito bom, muito bom. E, cara, bom, eu vou, antes de tudo, vou te fazer uma. Essa última pergunta, ela já é mais. Mas eu vou te fazer uma antes. Cara, qual conselho que você daria pra alguém que tá começando agora? Faz. Faz. Não tem muito medo, não fica fantasiando. Eu vejo que as pessoas que executam são aquelas que têm resultado. Às vezes as pessoas começam a florear muito, a pensar em 1 milhão de coisas antes de executar. A pessoa nem tem o problema e ela já começa a pensar no problema de amanhã. E tem alguns problemas que a gente joga para pro nós de amanhã e executa. Faz. Feito é melhor que perfeito e vamos nessa. Vida do empresário, né? Tudo certo e nada resolvido. Exato. Exato. Sobre isso, irmão. E a última pergunta, essa aqui é mais romântica, tá? Então, vou deixar você travar uns 5 segundos pra poder Tá. responder, mas a tua resposta tenho certeza que vai impactar todo mundo, pra gente poder finalizar essa conversa incrível. Cara, te agradecer porque tá sendo maravilhoso esse tempo aqui. Eu Já que vou agradeço. encerrar aqui, mas olha aqui, ó. Sim. Essa pergunta é maravilhosa. Imagina que esse é o seu último dia na Terra e que você conquistou tudo e fez tudo que sempre sonhou. Quando você se for, você vai levar tudo contigo, você vai ter que levar tudo contigo, mas você pode deixar no mundo uma verdade, uma lição. Qual seria essa lição? Essa lição seja convicto com os seus valores. Não se corrompa. Se você tem os seus valores bem estabelecidos, se você tem seus princípios, não se corrompa. E tenha um caminho muito claro. Eu acho que essa é a grande lição. Não deixar que as circunstâncias possam te corromper, que a facilidade possa te corromper. Seja muito coerente, porque no final da vida, ter bens são legal, é legal tudo mais, mas a pessoa que você foi, o legado que você deixou não está só atrelado ao que você conquistou financeiramente, mas o ensinamento que você deixou para as pessoas, os valores que você deixou para as pessoas. Então, seja convicto e coerente com o que você acredita. Muito bom, meu irmão, muito bom. Meu irmão, Eu gratidão que por essa agradeço. Tamo conversa junto demais. maravilhosa, cara, porque eu vou ser muito sincero com você, cara. Eu acho que é sobre isso. E eu tô muito feliz que a gente já vem gravando aqui algumas conversas. E, cara, o quanto que eu tô conseguindo trazer pessoas que estão muito alinhadas nesse sentido, nessa visão, porque eu falo com empresários de valores, de princípios, eu acho que tá caminhando do lado de pessoas assim é o que muda o jogo, de fato, sabe? Total. A gente saber que a gente pode se conectar, que a gente pode se ajudar, saber que a gente tá um caminhando junto com o outro e saber que tem pessoas que a gente pode estar vivendo um momento difícil, mas só que a gente sabe que pode contar e você é uma dessas pessoas, irmão. Você Então, também. Você também. tamo junto, Tamo junto gratidão. demais. E considerações finais? Sem considerações finais, agradecer ao Nicolas pela oportunidade de estar batendo um papo aqui. Agradecer ao Nicolas também por ter sido esse estopim com essa aceleração que eu tive do meu negócio, com a minha agência. Sou muito grato, já falei isso para você também. E é isso, eu acho que é só o começo de muitas coisas que estão por vir. Muito bom, irmão. Gratidão. E pra você que assistiu o episódio aqui até agora, eu quero te agradecer. Espero que isso aqui tenha sido uma aula. Eu aprendi pra caramba aqui. E, obviamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa um comentário aqui, comenta o que você achou desse episódio, qual que foi o principal insight, a principal sacada que você teve aqui com o Patrick. E me conta, quem que você quer ver nas próximas conversas, sobre o que você quer que a gente fale.
Tem bastante pessoa incrível para trazer aqui, cara. Eu espero conseguir superar aqui, porque esse encontro hoje foi maravilhoso. Então, tamo junto, meu irmão. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tamo junto e valeu. Até mais.